Olá, o que esperar para os preços do boi nesse mês de novembro? Confira agora no Mercado Pecuário DBO. A baixa demanda por animais terminados tem segurado as altas do mercado do boi. Com uma semana atípica mais curta por conta do feriado prolongado, a arroba do boi gordo em São Paulo apresentou um viés negativo, negociada a R$ 234. Mesmo com a expectativa de vendas melhores em novembro, com a formação dos estoques para o mercado interno e as exportações para a China com mais ritmo, o mercado futuro segue cauteloso e apresentou uma leve retração para todos os contratos futuros que operam hoje abaixo dos R$ 240. Para falar mais sobre esse mês de novembro, reta final de 2023, a gente recebe hoje o economista e coordenador de pecuária, safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias. Fernando, muito obrigado pela presença. Como é que você avalia aí esse outubro tão de lado, mas uma leve pressão, né? Nesse início de novembro. O que deve acontecer ao longo do mês? Bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Bom, realmente, o que você falou ali sobre outubro é uma grande verdade. Outubro é um mês lateralizado quando se trata ali, quando nós acompanhamos o mercado do boi gordo. É um mercado ali que trabalhou em São Paulo numa banda de preços entre 230 e 240 e não saiu disso. Os frigoríficos fecham o mês, estavam apresentando escalas um pouquinho mais confortáveis, mas não conseguem exercer grande pressão no mercado. Por que isso está acontecendo? Porque basicamente tem uma série de contratos relacionados ao último bimestre que precisam ser honrados, que precisam ser entregues por essas indústrias frigoríficas, e a demanda está no seu ápice. Esse é um período de auge da demanda, auge do consumo aqui no mercado interno. Então, basicamente, esse é o principal ponto de sustentação nesse final de ano, mais do que as nossas exportações, é o que acontece aqui no mercado doméstico, esse auge do consumo, pensando ali na criação dos postos temporários de emprego, entrada do 13º salário, as demais bonificações muito comuns a essa época do ano. Então, tudo isso acaba motivando oferecendo suporte e sustentação aos preços do boi. Mas ainda assim a gente começa novembro com uma leve pressão, né? Uma leve queda nas praças pecuárias, mercado futuro um pouco mais retido. Não deveria estar movimentando ao contrário diante dessa estimativa de uma maior demanda, maior procura por boiadas? O que acontece? Nós temos a entrada agora de confinados no mercado brasileiro. Os animais confinados estão entrando, os frigoríficos estão conseguindo ali manter uma posição de relativo conforto nas escalas, mas de qualquer forma eles não conseguem exercer grande pressão. Tá? O que acontece? Existem tentativas de compra abaixo da referência média em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, mas o frigorífico não consegue pressionar de uma maneira mais contundente e mais agressiva. É por isso que quando nós olhamos ali na B3, o mercado não sai dessa banda de preço ali entre 235 a 240. É exatamente hoje onde está o mercado. O novembro e o dezembro também está respeitando exatamente essa faixa de preço, essa banda de preços, que é exatamente onde está o mercado físico em São Paulo hoje. O mercado não tem trabalhado muito diferente disso nas últimas semanas. Nós tivemos um setembro espetacular em termos de alta, nós saímos ali de uma arroba de 190 para 240, bateu nesse topo ali, e agora o mercado tem dificuldades para romper esse 240 e conseguir valores ainda mais altos. É que realmente não tem fatores que justifiquem altas ainda mais explosivas da arroba do boi gordo. O cenário é muito diferente do que nós víamos em anos anteriores, e isso tem dado ali esse sintoma que nós temos aí do mercado andando de lado, caminhando mais lateralizado realmente. Para novembro, o que acontece? Bom, novembro nós temos ali um auge de consumo, ainda há confinados no mercado, mas nós temos um aspecto muito interessante para ponderar. As pastagens, em especial no centro-norte brasileiro, não têm boas condições nesse momento. Mais provável é que nós tenhamos oferta de animais terminados a pasto apenas em janeiro. Então, nesse período de boa demanda, tanto de exportação quanto aqui do mercado interno, o mercado vai depender dessa oferta de confinados para atender essa demanda. Esse é um outro ponto de sustentação que vai ser bastante válido agora em novembro e dezembro. Só não posso dizer para o pecuarista que está aqui nos acompanhando que o mercado vai
explodir, vai ter altas explosivas no curto e no médio prazo. Realmente não tem força para isso, o mercado não está feito a isso, mas provavelmente nós não devemos ver também frigorífico conseguindo exercer a pressão de uma maneira mais contundente. Tá? Então, mais provável é que o mercado siga trabalhando aí nessa banda de preços entre 230, 240, um pouco acima, um pouco abaixo disso, mas sem grande fôlego para voos mais altos. E o clima impactando bastante nessa entrega de animais a pasto, né? Isso que vai ditar agora, esse final de ano. Isso vai ser uma variável muito importante. Basta nós acompanharmos o que está acontecendo no centro-norte brasileiro. O regime de chuvas ali em agosto, setembro e outubro foi bastante irregular. Quem acompanha também os mercados de soja e milho vê isso com muita clareza, as dificuldades em torno ali do plantio e assim por diante. Então, isso também afeta a condição das pastagens. Esse cenário também é importante para a bovinocultura de corte, vai gerando desdobramentos aí sobre o mercado. E ainda temos a combinação de maior oferta de animais no mercado por causa da baixa do ciclo, com preço baixo no mercado mundial, ou seja, uma combinação na pior época do ano, talvez. Exatamente. Então, isso acabou mexendo muito na dinâmica. Além de ter muita oferta de animais terminados aqui no Brasil nessa temporada, existe também essa queda das receitas de exportação. Que, querendo ou não, por mais que o mercado do interno ainda seja a maior parcela da carne que é comercializada aqui no Brasil, o mercado externo estava pagando a conta nos últimos anos. Ano passado, por exemplo, de janeiro a setembro, o Brasil arrecadou mais de 10 bilhões de dólares em venda de carne bovina. Então, realmente são cifras bastante relevantes, representativas realmente. Fazem uma diferença enorme aqui para o setor carnes brasileiro. Fernanda, a gente recebeu algumas perguntas. Ticiano Menezes quer saber, com o grande abate de fêmeas nos últimos 2 anos, 2024 pode marcar a virada do ciclo? É exatamente essa a leitura que nós fazemos aqui no Safras e Mercado. Nós tivemos um crescimento do abate de matrizes nessa temporada de 25%. Tá? Então, teve um crescimento muito grande das fêmeas que foram abatidas no decorrer desse ano. Isso acelerou a pressão de queda dos preços da arroba do boi gordo. Para o segundo semestre do ano que vem, muito provavelmente nós vamos perceber já uma mudança dentro do mercado de reposição inicialmente. O ritmo de nascimentos não vai acompanhar essa demanda por animais de reposição e o mercado, os preços ali do bezerro, dos animais de reposição vão entrar numa fase de maior propensão a reajustes. Isso vai acabar afetando toda a cadeia produtiva. 2024 ainda é um ano de transição. Nós vamos ver isso com mais clareza em 2025. Em 2025, sim, vai ser um ano em que o mercado brasileiro vai estar ali com uma maior propensão a reajustes ao longo do ano todo. E lembrando aqui o seguinte aspecto, temos uma questão fundamental aqui também, que todos os investimentos que o pecuarista colocou dentro do negócio, que o pecuarista realizou nos últimos anos, aumentou e muito a produtividade média aqui no Brasil. Hoje nós temos uma genética muito bem adaptada a cada região do país. A mesma coisa podemos dizer sobre as pastagens, temos pastagens adaptadas a cada clima presente aqui no Brasil, país de dimensões continentais com desafios climáticos em cada região tem um desafio climático diferente, precisa de uma adaptação diferente em relação às pastagens. Então, basicamente, esse ganho de produtividade média encurtou nosso ciclo pecuário. A média de idade de abate aqui no Brasil era de 48 meses em 2018. Agora, a média de idade de abate aqui no Brasil é de 36 meses. Então, a busca do mercado internacional por precocidade gerou encurtamentos aqui no ciclo. Por conta disso, nós vamos ver essas fases do ciclo acontecendo de uma maneira mais acelerada que nós estávamos acostumados na década passada, por exemplo. Então, essas mudanças que o mercado do boi vai apresentando vão acontecer de uma maneira mais rápida, vão acontecer de uma maneira mais agressiva. Então, vai haver uma necessidade de melhora da gestão. Da porteira para dentro, todos nós sabemos a capacidade incontestável do pecuarista brasileiro, mas precisa melhorar também a gestão quando se trata dos fatores da porteira para fora. E esse é o próximo passo. O mercado exige isso, um mercado cada vez mais dinâmico, com mais dinamismo, vai exigir uma melhora da gestão. Pedro Silva,
Acreditam numa queda nos preços da arroba no início de 2024 novamente ou os preços devem se manter? Preços firmes a ligeiramente mais altos no primeiro bimestre é a nossa. É lógico, né? Caso não aconteça nenhuma, não entre nenhuma variável nova no mercado, é a tendência de preços firmes, até porque a oferta que vai predominar nesse período vai ser uma oferta terminada a pasto. O pecuarista terá mais capacidade de retenção, de segurar esses animais e vai conseguir cadenciar esse ritmo de negócios, vai conseguir encontrar boas oportunidades para vender esses animais e vai ter maior poder de decisão, maior poder de barganha. Isso muda a partir do segundo trimestre, logicamente, as pastagens perdem qualidade, chegamos ao ápice da safra de boi gordo, então tudo isso precisa ser considerado, mas o que nós temos de entendimento é que o primeiro trimestre, em particular ali janeiro e fevereiro, tende a ser pautado por um mercado um pouquinho mais firme aqui no Brasil. Falando agora de mercado internacional, na última semana você participou de um evento, né, internacional focado aí no mercado de exportação do Brasil. Quando a gente fala em carne bovina, o que tratou esse encontro e o que destacaram para a carne bovina? Bom, basicamente o Safras e Mercado participou na semana passada, não só para falando de mercado de carnes, né, como para o mercado de grãos. Nós participamos de foi um evento promovido pelo o USDA, então o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e basicamente lá nós discutimos os principais pontos dentro da pecuária de corte aqui no Brasil, as tendências em relação a ciclo, as tendências em relação à exportação, e já adianto aqui para quem está nos acompanhando, o Brasil vai seguir como líder global de exportação de carne bovina no próximo ano, isso parece nítido, é bastante claro. O Brasil tem uma capacidade produtiva hoje que é incontestável. O nosso grande concorrente, que é os Estados Unidos, passa por grandes dificuldades no seu rebanho e isso coloca o Brasil numa posição de destaque no mercado global. A China deve comprar aí em torno de 3,5 milhões de toneladas de carne bovina no próximo ano. Ao menos metade será de carne bovina aqui do Brasil. Ao menos metade desse volume vai ser de carne bovina brasileira. Então, o Brasil vai seguir vendendo grandes volumes. A grande questão é preço, e esses preços aí, essa recuperação dos preços pagos pela carne bovina, vai depender da recuperação econômica e da recuperação da suinocultura chinesa no próximo ano. Qual que é o balanço até o momento quando a gente fala principalmente no nosso principal cliente, a China? Ela vem com apetite nessa reta final? Porque até agora está bem moderado, né? Bem moderadas as compras por lá. A grande questão aqui não é volume. O Brasil tem exportado grandes volumes de carne bovina, tem conseguido um bom desempenho depois que o embargo terminou, né? Aquele primeiro trimestre bastante complicado em função daquele caso atípico. Isso impactou negativamente nos números do ano em termos de volume, mas depois disso o Brasil conseguiu se recuperar, conseguiu vender bons volumes de carne bovina no mercado internacional. O grande problema de 2023 realmente, de fato, não é volume, é preço. Os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional estão caindo, e não é pouco, caíram muito, e isso vai gerando um impacto negativo nas receitas de exportação aqui do Brasil. As receitas de exportação não apresentam um desempenho parecido com o que nós vimos no ano passado, e isso muito tem a ver com dois fatores. Temos dois fatores que levam aí a essa queda das nossas receitas de exportação, dessa queda dos preços médios pagos pela carne bovina. O primeiro é a situação econômica na China, e o segundo é a crise da suinocultura chinesa, que acaba impactando também nessa formação dos preços em escala global. Ou seja, apesar da China ser o principal cliente do Brasil e impactar diretamente no preço da arroba comprada aqui, gerou uma crise mundial, vamos dizer assim, um reflexo para todos os mercados, independentemente de vender ou não para a China. Exatamente. Eu vou dar um pouco mais de contexto sobre essa situação econômica na China, para quem está nos acompanhando entender um pouquinho o que está acontecendo. Bom, o desafio que a economia chinesa tem hoje é muito diferente do desafio das economias maduras. Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Austrália, são países que ainda estão naquele ciclo de alta da taxa básica de juros para conter a inflação, para conter a expectativa de preços. A China não, o desafio chinês é diferente, é reaquecer sua atividade econômica. A China soltou as amarras ali do Covid-19 apenas em fevereiro desse ano,
e agora o governo chinês vai lutando para reaquecer sua atividade econômica. Como que ele está fazendo isso? Bom, um dos pontos nevrálgicos ali dentro da China é mercado imobiliário. O mercado imobiliário atravessa por grandes dificuldades agora em 2023. Então, o governo chinês está estimulando o crédito, está cortando sua taxa básica de juros para tentar reaquecer o seu mercado imobiliário, por consequência, a construção civil, formar aquilo que nós chamamos dentro da economia de ciclo virtuoso. A China está cortando os juros. As economias maduras estão subindo seus juros. Então, isso vai reduzir a atratividade do mercado chinês. Reduzindo a atratividade do mercado chinês, acontece a desvalorização monetária. O yuan hoje trabalha entre 7,30 e 7,32 por dólar. Para as exportações chinesas, isso é fantástico. A China consegue vender seus manufaturados muito bem, têxteis, químicos, componentes eletrônicos, tem uma grande capacidade. O ônus dessa estratégia, desse corte da taxa básica de juros, dessa desvalorização monetária, está na perda de poder de compra dos importadores chineses. Ou seja, houve uma perda, uma queda dos preços bastante agressiva, e isso acabou contaminando, acabou influenciando na decisão de outros importadores de carne bovina aqui do Brasil, que também acompanham esse movimento chinês e estão pagando menos. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade do mercado de carne bovina, afeta países como a Argentina e o Uruguai, por exemplo, que também experimentam queda dos preços pagos pela carne bovina, e também afeta outras proteínas, como carne suína e carne de frango, que também apresentam queda nos últimos meses nos preços pagos ali no mercado internacional. Então, isso acaba afetando negativamente as nossas receitas de exportação. Acaba trazendo uma perda significativa. Fernando, aproveitando a baixa do ciclo pecuário, qual que é o momento oportuno para o pecuarista? Ainda dá para investir? É preciso investir? Qual que seria a dica? 2023 precisamos ter um entendimento que nós estamos num ano em que a reposição está bastante descontada. Os preços estão bastante acessíveis. A ideia que nós temos, a percepção que nós temos é que isso não deve se repetir em 2024. 2024 é muito provável que os preços da reposição apresentem encarecimento, em especial no segundo semestre. Então, basicamente, nós vamos conviver com um mercado em que o custo para você, para o recriador e para quem trabalha com engorda, vai ser mais alto, vai ser um custo maior. Tá? Então, é importante ter esse entendimento que as oportunidades de adquirir reposição nesse ano são bastante satisfatórias, são bastante interessantes, pensando aí nessa capacidade, né, nesse volume de animais ofertados que nós ainda temos. Por exemplo, aqui no Mercado Paulista, em São Paulo, a cabeça do bezerro, o Nelore com 12 meses de idade, está sendo negociada aí entre 2.100, 2.200, até 2.300. Então, e ano passado estava acima de 3.000. Então, realmente, houve um recuo importante. Fernando, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário. Volte sempre. É sempre um prazer participar aqui no Mercado Pecuário. Contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Manda pra gente nos endereços que aparecem aqui no Instagram, @portal_DBO. Eu agradeço muito a sua companhia. A gente se encontra, hein? Tchau.